com o inglês, você vai em qualquer parte do mundo. A gente tinha muitas oportunidades de intercâmbios, né, de você ir para fora, bolsas de estudo fora do país. E eu sempre via essas bolsas, eu sempre estava barrado no inglês. Né? Eu acredito que deve dar aí uns 40, 50 minutos. Então, nós vamos hoje conversar com uma das nossas alunas, a mamãe Leoa Sol. Tudo bem, Sol? Se apresenta aí para o pessoal. Tudo bem? Olá, pessoal. Olá, Michele. Obrigada aqui pelo convite, né, de falar um pouco dessa experiência, né? Então, eu sou Solange, né, conhecida como a Sol, e eu tenho 2 filhos, né, a Amanda, de 14 anos, e o Miguel, de 6 anos. Né? E hoje, Sol, se você fosse pensar uma média de tempo que você fala por dia com o Miguel, com a Amanda, na sua rotina, quanto tempo mais ou menos vocês falam de inglês? Entre os detalhes, né, de comida, que é a parte que eu mais uso, do drink, ou na hora de dormir, né, na hora de acordar, a gente fala sempre os cumprimentos em inglês. Na hora de perguntar alguma coisa, por exemplo, eu vou entregar para o Miguel o leite dele, né, então, às vezes, milk, Miguel, né, aí, let's go. Eu acredito que deve dar aí uns 40, 50 minutos. Se for juntar as quebrinhas, né, as falas todas, deve dar mais ou menos isso, assim. E aí, cada dia, eu tento falar mais e mais, que acho que essa é a proposta, né? Então, assim, tudo que eu vejo uma oportunidade em casa, no diálogo, tanto com a Amanda como com o Miguel, eu sempre estou usando para falar inglês, né? Às vezes aproveitar uma situação, a volta à escola, né? Toda essa parte, assim, a gente vai aproveitando, né? Para já justamente ir introspectando aquilo da língua, né? Uma vez que o que está ao redor da gente é tudo em português. E por que você resolveu ensinar inglês para os seus filhos? Bom, eu sempre vi o inglês como algo muito importante, porque eu acho que o inglês, né, ele amplia o mundo da criança, né, dos filhos. Eu acho que com o inglês você vai em qualquer parte do mundo, né, como se você tivesse o mundo à sua espera. Mas eu digo o mundo, não o mundo caído, né, mas um mundo de possibilidades, de oportunidades de trabalho, de conexões, né, de conhecer lugares diferentes, de conhecer culturas diferentes, né? Porque eu não tive a oportunidade, né, embora minha mãe sempre investiu nos estudos, numa época que o inglês ainda não era essa preocupação, e a gente morava no interior e aí que não tinha mesmo. E quando eu vim para a faculdade, o inglês me fez muita falta, né? Eu sempre achei que eu estava atrás, né, atrás o tempo todo, e eu não queria que os meus filhos, né, tivessem que chegar, por exemplo, à idade que eu, na universidade, na faculdade, sem ter o inglês. Porque eu via, assim, que muitas, quando você entra na faculdade, naquela época, não sei hoje, mas a gente tinha muitas oportunidades de intercâmbios, né, de você ir para fora, bolsas de estudo fora do país. E eu sempre via essas bolsas, mas eu sempre, né, eu era uma boa, né, uma boa aluna, eu tirava notas boas, mas eu sempre estava barrado no inglês, né. Então, eu queria que quando os meus filhos entrassem, né, quando eles entrarem para a faculdade, eles já falassem o inglês. E hoje não é mais quando entrar na faculdade, né? Porque a gente tem o inglês em tudo hoje. Então, eu decidi, assim, para que eles fossem diferente, tivesse algo mais, né? Assim, fosse um diferencial na carreira, né? Porque eu lembro que eu via muitas vagas, às vezes, para essas bolsas na universidade, e aí quando eu via inglês fluente, e eu não tinha o inglês. E eu quero que quando os meus filhos, se eles decidirem ir para a faculdade, que eles vejam essas bolsas e que eles possam participar de tudo, né? E hoje tem muitos, né, muitas oportunidades de bolsas de estudo fora do país. Muitas, muitas, né? E então eu acho Alguém que está ocupando essas bolsas, né? alguém está ocupando. E eu não quero que, por exemplo, os meus filhos, quando eles estiverem na faculdade, sejam empecilho, né? Então, se ele vê uma grande oportunidade num outro país, se ele tiver o inglês, ele vai, é uma língua universal, né? Onde você chegar no mundo, sempre vão falar inglês. Então, eu acho que ensinar para eles isso é torná-los mais competitivos, mais completos, eu diria, né? Assim, para que essas oportunidades cheguem a eles, né?
Então, naquela época, eu acho que eu não tinha muito, né, essa visão, assim. Nessa época também não tinha os programas que a gente tem hoje, que, por exemplo, né, eu moro aqui nos Estados Unidos, eu ajudo vocês, né, dou aula para vocês, mamães leoas que estão aí no Brasil. Então, assim, hoje a tecnologia nos permite isso, e mesmo assim, quantas pessoas não querem pegar essa oportunidade, não querem fazer, né? Eu acho que o inglês hoje ele é fundamental, imprescindível sabe, como ir ao médico fazer, sei lá, exames rotineiros, sabe? Eu acho que é obrigação, né? Foi-se um tempo que não é. Você tem que saber, tá? É um requisito básico de um profissional hoje. Aquele profissional que hoje ele não fala inglês, ele realmente ele assim, ele tá abaixo do mercado. Ele está abaixo, de fato, né? Você já tinha tentado ensinar inglês antes para os meninos, antes de me conhecer? Tinha a Amanda, quando ela estava no infantil, ela teve aulinhas de inglês. O Miguel, como ele é mais novinho, né? Ele é a primeira vez que ele tem um contato com a língua, né? Porque ele era bem pequenininho. E depois a Amanda ela fez uma parte de Kumon em inglês também, né? E ela gostava? É Ela diferente a sempre metodologia? Como que era? Nós fazíamos juntas, né? Então, quando eu ia, eu não tinha o Miguel ainda, então eu ia junto. Eu fazia uma parte e ela fazia. Então, enquanto ela estava lá nas aulas dela, que era para a idade dela, eu estava nas minhas, né? E você viu resultados? Não, porque, assim, o que acontece? A minha história com o inglês, né? Ela é de longa data, né? Eu fiz outros cursos de inglês, mas não era a forma como é o curso, né? Aprender inglês brincando, né? Eu acho que o mais, por exemplo, agora eu estou numa parte do curso que eu já entendi a lógica, assim, na minha cabeça, né? Eu já entendi essa lógica, que se você aprende o simples de maneira consistente, que isso fique na sua cabeça como algo automático, como é a sua língua vernácula, né, vamos dizer assim, você vai conseguir apenas mudar as coisas de lugar, né, inserir outras coisas. Se a estrutura básica ela fica na sua cabeça, né, isso fica automático. É tão interessante que depois de um tempo você tem situações em que fica até tranquilo de você montar a estrutura, aquela frase, uma coisa que às vezes você nem sabe ainda o significado dos vocabulários, você ainda não ouviu aquele vocabulário, mas você sabe que é a estrutura. Eu posso não saber que aquilo ali é, por exemplo, que aquele objeto é um book. Eu posso saber que aquele objeto não sei o nome daquele objeto, mas eu sei aonde aquela palavra tem que ficar, aonde aquele complemento tem que estar na estrutura básica, né? E o que acontecia nos outros cursos, né? O que eu acho que, assim, que é o diferencial, e você sempre falou isso no início do curso, mas, assim, uma coisa é você falar, uma coisa é eu vivenciar isso fazendo o curso, e entender isso, né? Por quê? Então, você tem uma coisa que eu lembro, assim, das primeiras, e que faz todo sentido, que foi uma coisa que você falou, por exemplo, o Miguel, ele aprendeu a falar para depois ele ler, né? E o que acontece nos cursos que eu, por exemplo, fiz? Fica tentando ensinar para a gente a regra para depois eu falar. E eu posso falar sem saber a regra, né? A criança, quando ela é pequena, o Miguel vai estar começando a ler agora. Ele precisava saber o que era a estrutura para ler aquela palavra? Não, ele já falava, entendeu? Ele já falava banana, né? Ele falava, ele não sabia que B com A vai dar bar. Ele já falava banana, ele já falava mamãe, ele já falava papai, né? Sem saber o que é, por exemplo, o A, né? O que é, por exemplo, a letrinha do nome dele, o que é o M, o que é M com I, o que forma, entendeu? Ele não precisava saber que M era consoante ou que I era vogal. Agora ele está aprendendo isso. Mas ele já falava desde um aninho e pouco. Então, acho que essa lógica, né, dos cursos, pelo menos os que eu fiz, eu estou falando da experiência que eu fiz, dos cursos, primeiro que é uma coisa, tentar ensinar, que era uma coisa que me irritava profundamente, é ensinar a regra falando inglês. Eu mal estou sabendo entender a língua, você vem me ensinar a regra da língua em inglês. Isso é muito comum nos cursos de línguas aqui, né? Isso era uma coisa que me irritava, cara, você vai me ensinar o inglês, mas você vai... Eu nem estou entendendo como é que é o inglês, você vai me ensinar uma regra de inglês falando inglês comigo. Não dá. E às vezes você fica ali numa aulinha de 50 minutos.
né? Então, eu acho que inverter. E o seu curso, ele tem um diferencial assim, eu trago o que eu vivo, né? Eu acho que tem uma coisa que, né, não sei se você já ouviu falar, mas é o sense maker, né, que é um conceito. Eu trago por fazer sentido. Fazer sentido tem a ver com o que eu estou vivendo. Se eu estou ali com uma coisa que não faz parte do que eu vivo, isso não vai fazer sentido. E aí, a partir do momento que eu trago isso, né, para aquilo que eu vivo, que é dentro de casa, que é ali com o menino, principalmente para a mãe que está em casa, né, ou não necessariamente, que a mãe ela também pode trabalhar, mas na hora que ela voltar, ela tem um tempo com essa criança, né? Então, acho que isso é o diferencial, sabe? Assim, que para mim, depois, assim, eu fui evoluindo no curso, né? Eu fui entendendo a lógica, né? Se o negócio está dentro da minha casa, isso vai fazer sentido. Logo, quando faz sentido, eu presto atenção, eu aprendo, né? Isso entra aqui na minha cabeça. Mas se não faz sentido, para que eu preciso saber determinadas? Não estou falando que as regras não são importantes. Claro que elas são, porque é elas que depois vão te ajudar a falar um inglês melhor, né? Mas a partir do momento que aquilo está na sua rotina, né, e que você às vezes olha para algo que você faz todo dia com a sua criança, e aí você faz aquilo todo dia. Então, se você faz aquilo todo dia, nossa, por que eu não vou usar aquilo e falar inglês? Isso faz parte do meu dia a dia. E aí você vai acabar repetindo aquilo todo dia, porque você faz aquilo todo dia, só que você vai repetindo em inglês, e isso vai ficando automático. E realmente fica, né? Isso é muito interessante você falar sobre isso, porque assim, o curso ele foi desenhado para a mãe. E a mãe é exatamente isso. Se você prestar atenção, você fala as mesmas coisas. Cadê isso? Cadê sua mochila? Cadê seu sapato? Cadê seu casaco? A gente vai sair. Cadê, né? Então, assim, o que você quer comer? Você vai comer isso ou aquilo? Vai tomar banho, tem na hora de escovar, já escovou o dente? Então, assim, vocês estão sempre fazendo as mesmas perguntas. Então, eu mapeei essas perguntas e eu coloquei numa sequência gramatical para que faça lógica. Você usou muito essa palavra hoje aqui, nesse depoimento, né? Você está falando assim, não, com lógica, eu entendi a lógica. Então, você acha que entender a lógica te faz criar diálogos, te faz conversar? É diferente de um curso que te pede para decorar? Ah, com certeza, porque a partir do momento que você entende aquela lógica da frase que você está construindo, você, inclusive, é capaz, né, num outro, fora da sua casa, porque você treina primeiro dentro da sua casa essa lógica, e essa lógica ela vai entrando na sua cabeça. E aí, a partir do momento que você está num outro contexto, se você sabe a lógica, você pode não entender o significado daquele vocabulário novo, por exemplo. Mas se você sabe a estrutura, você vai saber onde você vai colocar, né? Então, se eu estou num outro contexto que eu não sei, por exemplo, o que significa bike, vamos supor que eu não sei o que significa bike, mas eu posso entender na estrutura onde fica bike, né? Eu posso entender que quando eu começo, por exemplo, com o que, qual, onde que está o qual? Eu posso estar no início da frase, né? O que é o verbo, né? Eu consigo, assim, eu acho que isso vai ficando tão... eu demorei a pegar, claro, né? Porque quando eu comecei o curso, eu trabalhava muito, então foi um pouco complicado. Mas acaba que você vai ficando automático, né? Que é diferente de você ir lá para a escola. E decorar. Decorar, e muitas vezes vem um material, né? A maioria dos materiais, eles estão muito focados, né? Quando ele vem da Inglaterra, ele está focado muito lá na cultura da Inglaterra. Quando ele vem dos Estados Unidos, ele está focado muito na cultura americana. Mas quando é que eu tenho um material focado na minha cultura? É o que eu crio dentro de casa. Porque ele faz parte ali, ó. Ele faz parte né? Ele faz parte. Se o negócio não faz sentido, não vai entrar na sua cabeça, né? É esse conceito do tal sense maker que eu falei. Então, assim, ele é uma coisa que você está mexendo todo dia, né? Então, aqui em casa, algumas coisas, né? Não existe leite, existe milk, não existe água, existe bora. Não existe chá de maçã, existe apple tea. Tanto que o Miguel, que é menorzinho, né? A Amanda tem já um nível, né? Do inglês ela entende um pouco mais, porque ela estuda, né? Ela está no 9º ano, então o inglês veio acompanhando lá como matéria de escola. E então o Miguel, que é menorzinho, a gente você vê, né? Você vê assim claramente, né? Como que ele pega ali rapidinho, né? Como que eles estão prontos, tudo que você jogar ele vai aprender. Ele está nesse processo, né?
de você aprender, eles são rápidos, tudo que você fala, eles prestam atenção, eles gravam muito rápido. Que é diferente quando você fica ali tentando gravar no curso aquela normazinha. Né? Eu falo assim, muita coisa que está no seu curso, quando for aparecendo os conteúdos, eu falo assim, gente, eu lembro que eu estudei isso. Mas o que acontece? Eu estudei e aprendi naquele momento da aula, quando é que eu botei isso no meu dia a dia? Quando é que eu tive que falar com alguém? Né? Quando é que eu tive que falar com alguém sobre isso? Né? Então, assim, é o viver a língua, né? Você é um pedacinho aqui dentro da sua casa que você vive essa língua, né? Imagina que você não pode fazer quando você está lá num outro país e vive isso 24 horas, né? Mas aqui é um estágiozinho que você está fazendo, né? De viver isso realmente. Então assim, eu fiz, né? Pelo menos uns 3 cursos de inglês. Eu não terminei nenhum, né? Mas eu fico vendo como que é diferente, é algo assim, você descobre que não é difícil, né? Difícil é o português é muito difícil, né? E assim, tem muitas palavras no inglês que uma palavra quer dizer mais de uma coisa, que basta você observar o contexto, você vai saber como usar, né? Mas, é isso que quer dizer, né? E os cursos, às vezes, você fica ali tentando traduzir, né? O que mais me deixava triste eram as tais aulas de gramática com o sujeito falando inglês para mim de gramática. Eu achava aquilo horrível. Então, assim, eu acho que os cursos de línguas, né? Lá a gente sabe que há toda uma questão mercadológica. Então, quanto mais eu deixar o sujeito, mais eu ganho dinheiro. Não é à toa que é um segmento que explodiu, né? As franquias, por exemplo. Então, eu acho que isso aqui faz a diferença. Talvez você tem que inverter, né? Primeiro eu começo ensinando o cara a falar, depois eu vou para a regra. Por quê? Porque essa é a ordem natural, inclusive, da natureza, né? O indivíduo... Exatamente, né? o seu cérebro ele já sabe como que é aprender uma língua, ele já fez esse caminho. E aí, aquilo, né, infelizmente, aquilo que você acabou de comentar, é uma indústria bilionária, a indústria do inglês no Brasil, e a cada vez mais franquias cresce, aumenta esse número no mercado, dá uma sensação, parece que a população está aprendendo inglês, mas sempre que vai fazer essa medição, o Brasil está lá atrás. Por quê? Porque os números não batem, né? A gente precisa de pensar nesses números e entender. Bom, cada vez mais franquias, mas a população, esse número está sempre no 1%, a população está sempre no 1% da população fluente. Então, isso é algo muito importante da gente entender esses números para que a gente não caia nesses 99% que não fala, não vai falar, e as vagas vão sempre de empregas estão aí, essas vagas, e vão sempre para outros filhos. Não são os filhos da população comum, né? E você citou do material. O material do curso é bom, é um material diferenciado, você gosta, ele foca mais na conversação. O que você fala para mim de diferente? Eu acho que o material, primeiro o flashcard, assim, ele te ensinando, né? O como você falaria em português, né? Porque você tem a forma, né? A grafia do inglês e tem. E tem uma outra coisa que eu acho que aí é o legal, você sempre põe a foto. Por quê? Porque tem ser humano que é mais da leitura, tem gente que é mais visual, né? E a sua cabeça, ela acaba pegando as duas coisas, né? O visual, ele tem a ver com a cor. E no caso da criança, né? A criança é da cor. Da cor. E eu acho assim, que a forma como você, por exemplo, estrutura para a mãe, você dá pronto, sabe? A gente só tem que fazer todo dia, né? E o bacana é que todo dia tem uma coisa nova para a criança. Então, vai ter o jogo da memória, né? Na terça vai ter o vídeo, né? Vai ter uma brincadeira, vai ter a musiquinha. Olha quantos recursos eu tenho, né? Quantos recursos eu tenho. E é uma coisa assim que hoje, né, a gente vive tão corrido, né? A gente mal tem tempo para estar com os filhos, para estar. E eu acho que aquele momento ali de você estar brincando é um momento de qualidade que você pode ter com o seu filho, que às vezes você não consegue um dia inteiro, né? Num de 8 às 18 aqui no Brasil. E às vezes aquele tempo, opa, estou aqui integralmente para você, meu filho, né? E como a criança ela fica feliz. Nossa, como ela fica feliz de brincar. Então aqui a gente já fez até com a Amanda, que era maior, a gente fez esconde de flashcards,
e aí quem achava mais, e tá quente, tá frio, e foi uma festa, assim. Então, eu acho, assim, que você dá pronto, sabe? Pronto e variado, porque, assim, à medida que você também, né, a gente vai vendo que você vai alimentando a plataforma, né? Então, cada vez que você vê um jogo diferente, uma brincadeira diferente, você sempre coloca lá na plataforma pra gente. Outra coisa que eu acho, né, que tem a ver com o material também é o suporte, a mentoria que você dá. Eu acho que isso é fantástico, né? O curso, você não dá só o material de inglês, né? Eu acho que as outras coisas além que você nos deu sobre educação financeira, que eu achei fantástico, né? Sobre os tipos de temperamentos, que eu achei ótimo, né? Os vídeos que você grava, por exemplo, que eu achei que foi muito legal, os objetivos que eu tenho que alcançar, ajuda muito, né? E sem falar que você tem um perfil de professora que você é pelo aluno. Você nos chama para frente, né? Num jeito seu carinhoso, que eu digo, né? Então você chama atenção, então se a gente some, você, cadê você? Por que você não vem na aula? E muitas vezes a gente está tão ali imbuída nas nossas atividades, porque não é fácil, né? A mulher, você trabalhar, cuidar de casa, cuidar de filho, ter seu marido, tem gente que tem mãe para cuidar e tal, aquela coisa toda. E você sempre está nos chamando, né? As conversas que a gente tem com você, Michele, são conversas, assim, valiosíssimas, né? Eu falo porque, assim, eu tenho muita gratidão a Deus pela sua vida, Bem, porque a gente já teve tanta conversa maravilhosa, tanta conversa abençoada, rica, né? Então, assim, você defende, assim, a gente vê o seu amor pelo inglês, né? O seu amor, assim, o quanto que você ama fazer isso que você faz, né? E eu acho que eu falo do curso seu para toda mãe que eu conheço, para toda mãe. Olha, a gente tem um curso assim, sabe? E tal. E então, muita coisa, né? Somos nós, né? Tem pais delegando coisas para a escola, tem coisas que não é a escola, né? Tem coisas que é o pai, que é a mãe, tem coisa que não é a escola que vai tratar, é você, pai, é você, e você, principalmente a mãe, né? A mãe, né? As mulheres, elas não têm noção do poder de influência. Uma mãe não tem noção do poder de influência sobre o seu filho, né? Seja ali com ele, seja orando por ele, intercedendo por ele, amém. né? Mas uma mãe, né? Ela tem um poder assim grandioso. Eu acho que é por isso que Deus nos fez mães e mulheres, sabe? Porque realmente é uma bênção, eu acho, né? Sim, porque realmente a gente é que influencia, né? Se você não está ali, seu menino não vai, sabe? Ele não vai, é você que diz, você nasceu para ser uma bênção e para vencer, meu filho, né? E se você fala isso todo dia para o menino, que ele é uma bênção, que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é um presente de Deus para você, que ele é uma herança do Senhor para você, isso fica ali, ó. Fica ali, né? A gente pode mencionar que coisas que a gente lembra, né? Da nossa mãe, do pai, quando a gente era pequeno, coisas que ficaram. Tudo isso, né? É memória que você coloca, né? Esse brincar ali do inglês, esse correr para lá, para cá. São memórias, e memórias saudáveis, né? Que vão fazer do seu filho um ser humano saudável, mentalmente, inclusive, né? Então, eu acho que, assim, que é um diferencial, assim, sabe? Eu adoro, eu fico encantada, sou apaixonada pelo curso, assim, queria fazer mais, mas às vezes eu não consigo, mas, né? Mas acho que é isso, assim, o material é excelente mesmo. E coisas simples, mas que dão um resultado, né? Que traz uma alegria, que traz uma diversão para a criança impressionante. O simples dá resultado, né? Eu sempre falo, um arroz com feijão bem feito, ele te leva longe. E é aquilo que você falou aqui hoje, né? É simples, inglês é fácil, desde que alguém venha e desmembre. E, e tem que estar dentro da nossa realidade. Então, assim, a mãe perceber que esse curso foi feito para ela usa o tempo todo, então às vezes é um pedacinho ali, mas ela tem a oportunidade de usar. E aí, quando ela usa, o cérebro fala: opa, vou usar inglês. Então, isso é muito legal. E Uhum. qual que foi a primeira coisa que você viu aí na sua casa com o Miguel? Assim, nossa, esse curso está dando resultado. O que foi a primeira palavra, algo que te marcou? Ai, deixa eu ver aqui, assim, a primeira coisa é porque, assim,
Eu vou contar um pouco como que eu comprei o curso, né? Amanda descobriu o seu curso no Instagram. E você deu um curso online gratuito por uma semana. E eu acompanhei e fiz exatamente tudo que você foi ensinando, dia a dia. E aí eu vi o Miguel falando as primeiras palavras em inglês. E aí eu vi assim, que eu perguntava e ele respondia em inglês. Isso aí foi assim, esse negócio funciona mesmo, né? E aí quando eu fiz, eu apliquei mesmo, né, era pandemia, estava na pandemia em casa, né, fui assistindo e fui me dispondo realmente a aplicar. E aí eu vi, né, do Miguel, a Amanda, que ela já tinha um nível de inglês. Mas quando eu vi o Miguel, que eu perguntava para ele as frases-chave em inglês e ele respondia, né, e hoje, por exemplo, quando a gente pergunta para ele, né, what do you want to eat? Né, e ele, I will eat bread, né, e aí ele, quer dizer, ele entendeu o que você perguntou. E todo dia que você vai colocando, a criança, ela vai absorvendo. Aí você fala assim, e aí eu olhei e falei assim, nossa, ele entendeu o que eu falei. E aí eu falei, uau. E aí um outro dia, falando com minha irmã que mora fora, né, e o meu cunhado que não fala português, e a gente estava numa chamada de vídeo. E aí o Miguel foi contar, que estava bem no início do curso, né, e o Miguel foi contar que a gente estava fazendo o curso, e aí ele foi lá nas frutas, né, o primeiro mês, e aí o Miguel foi falando as frutas em inglês. Aí ele gritou para minha irmã lá, falando, eu entendi tudo que o Miguel falou, em inglês. Aí eu falei, uau, né? Aí que você vê que realmente funciona, né? É só aplicar, né? Você falou É aqui só hoje. aplicar o método, e olha que interessante, né? Eu uso algo que eu estou brincando com meu filho, que vai ser bom para ele, mas é bom para mim também. Porque às vezes a mãe, ela esquece dela, né? Tem mãe que esquece até de tomar água durante o dia, de tanto que ela fica ali com o filho, né? Então, às vezes, eu acho que o curso também vem para puxar e falar assim, opa, né? Cuida de você também, né? Porque você precisa cuidar de você para depois você cuidar da criança, né? E tem mãe que nem bebe água. Você acha que o curso mudou alguma coisa na mentalidade da Sol, da mãe? A mentalidade que mudou é trazer para a minha realidade. Tirar aquela coisa de escola, de inglês. Isso mudou, né? Porque a mentalidade de que o inglês, ele é imprescindível na vida dos meus filhos, isso eu já tinha. Porque senão também não teria colocado a banda lá no infantil, né? Mas eu acho que o que mudou para mim é essa mentalidade, sabe? De escola, sabe? De escola. Não, eu trago e uso aqui, ó. No dia a dia que eu tô falando, quando eu volto da escola, quando eu acordo, good morning. Quando eu vou dormir, good night, I love you. E ele responde, I love you too. Entendeu? Me responde. Então, acho que mudou essa mentalidade de algo assim que às vezes eu achava que seria muito difícil, o inglês, né? Porque todo mundo, quando você fala de inglês, vai dizer, é muito difícil. Não é difícil. Muito pelo contrário. É mais fácil até do que o nosso português. Né? Verdade. Não é uma língua difícil, que você fala assim, nossa, alemão sim é muito difícil, mas o inglês não é. Verdade. Tá? Por quê? Porque isso passou a se fazer parte, né? Claro que a gente vai falar um inglês com uma pronúncia aqui, né, aportuguesada, vamos dizer assim, mas Com o tempo a gente vai melhorando, né? dá para você comunicar de boa, né? Dá para você comunicar, dá para você ouvir alguma coisa ali num filme e você, ó, falou isso. Por quê? Porque você já Tá treinando, né, o seu está cérebro. treinando o seu cérebro para ouvir ali aquilo, né? Então, acho que a minha mentalidade principal que mudou foi tirar que não é algo, não é um bicho de sete cabeças, que o simples dá resultado, né? E que, porque algum tempo atrás eu achava que eu tinha que comprar um curso desses famosão que tem aí, que a pessoa fica lá 8 anos, né? E aí eu falei, nossa, isso é caríssimo, né? Mas assim, não é nem o caro do dinheiro, mas é o caro do tempo ali, o menino ali, 8 anos, né? E às vezes você, uma coisa simples aqui, com flashcard, um negocinho colorido, bonitinho, que você brinca ali e o menino vai pegando, né? Então, acho que mudou a mentalidade isso. Eu acho que essa coisa de escola, aquela norminha, não. Primeiro eu aprendo uma estrutura que é simples,
Eu entendi aquela estrutura, eu botei aquela estrutura na minha cabeça, porque, assim, as normas que às vezes a gente está estudando aqui no curso, eu já vi em outros cursos. Pergunta, eu sei alguma coisa? Não sei por quê, porque eu não botei aquilo em prática, eu não usei. Se eu não usei, Não fixa. acho que é essa mentalidade do formatinho escola. Também tem essa mentalidade também da gente poder falar assim, eu tenho que sentar para estudar. De fato, você precisa, sim, todos nós sentarmos para estudarmos, mas a gente, isso é meio contraintuitivo, mas a gente mais aplica, mais brinca, mais fala na hora do banho, na hora do café da manhã, do que senta para estudar. Eu acho que essa mentalidade, assim, para mim, que vem de uma área acadêmica, né, que vem dessa carreira acadêmica, eu sempre tive essa coisa de sentar. Eu vou estudar agora 1 hora todo dia, ali sentar. Né? Acho que isso foi por terra, entendeu? Porque tudo bem, no início eu tenho que sentar ali um tempinho, mas se eu não praticar aquilo, não dá. Então a gente até brinca assim, né? Porque a gente estuda, as mães estudam, né, juntas aqui. Esquece o caderno, quando a gente está treinando, né? E a gente tem ainda algumas mães que estão, peraí, deixa eu pegar meu caderno. Não, você não vai pegar o caderno, nós vamos falar aqui agora. Aqui. Isso foi uma coisa assim que no início do curso, inclusive, eu precisava até dos flashcards para estar segurando alguma coisa, sabe? Tem uma coisa ali, aporte. E à medida em que eu fui botando isso em prática, eu já lembro. Entendeu? E vou Muito usando ali. interessante isso. É um processo, né? Você falou as frases-chaves. Então, né, você usou essas palavras hoje aqui mais cedo. Então, quer dizer, a gente foi aprendendo algumas frases, a lógica de construir as frases para a gente não precisar decorar. E olha que interessante, né? Você falou aí, romper esse modelo escolinha, porque eu venho desse modelo de sentar, de estudar. E assim, esse é o nosso primeiro ímpeto mesmo, né? Tenho que fazer isso, tenho que ter tempo, é uma crença que a gente acredita. E aí, às vezes, eu vejo muitas mães perdendo a oportunidade de estar colocando o inglês dentro da caixolinha dos filhotes, né? Da cabeça das crianças, estimular o inglês em casa. Elas deixam de estimular o inglês em casa. Por quê? Porque elas acreditam que precisa de ter tempo. E existe um caminho muito mais simples que você agora está trilhando, está avançando, já está criando aí, já falou aqui, né? Conversando aí com seus filhos mais de 30 minutos por dia. E não é isso, aí eu paro para estudar 30 minutos. Não é isso. É você estar com o inglês aqui dentro que você automaticamente, na hora do café da manhã, na hora da volta da escola, vai falando inglês. Então, é uma outra concepção e a gente precisa de difundir para as mães que existe um jeito da gente mudar esses números para o nosso Brasil, mas que a gente precisa de arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. E que é um caminho que não é pesado, não é simples, é divertido, a gente conecta com os filhos e dá resultado. E é uma pena que tão poucas ainda estão se atinando para isso. Então, deixa um recadinho só, um recadinho final. Quem está te assistindo, você indica esse curso, você recomenda. O que você fala para quem está te assistindo para inspirar outras mamães que vão ser aí mamães leoas junto com a gente? Bom, eu super recomendo, né? Porque eu, né, testei, validei, né? Vamos dizer assim. E assim, eu acho assim, né? Você mãe, né? Você tem ainda o controle, sabe? O controle que eu disse assim do futuro do seu filho. O controle em que sentido, né? O controle de que você, mãe, né? Você é capaz, né? Mesmo com todas as responsabilidades e todos os desafios que nós temos de ser mãe, né? Você é que é a dona desse controle, né? Como se você fosse a capitã desse barco, vamos dizer assim, né? Porque, né? Que tipo de filho, né? Que você vai entregar, né? Porque a gente tem que criar, né? Tem um livro, né? Que é um livro muito bonito que se chama Criando Filhos para as Flechas, tipo assim, do Luciano Subirá. É um livro assim que todo mundo devia ler, né? E a mãe, ela tem que ter, né? Ela tem que ter essa, não, eu é que vou tomar, né? O controle disso aqui, né?
E se você tem oportunidade, né, muitas vezes, de fazer isso aqui na sua casa, né, de uma maneira, assim, divertida, né, divertida. E quando eu digo divertido, não é nada utópico, porque vai ter dia que você vai estar muito cansado. Mas aquele momento é um momento ali de você descontrair, é o momento que você pode usar isso para ter a qualidade do seu filho, que às vezes você passou o dia inteiro fora. Então, é aquele tempo que você está ali verdadeiramente, né? Você está ali verdadeiramente. E às vezes até o fato de você estar fazendo alguma coisa, e seu filho ali, você falando com ele alguma coisa, também cria vínculo, né? Então, assim, a mãe, ela tem que ter, né? Ela tem que ter essa consciência do poder que ela tem, né, sobre tudo. Nós somos a mãe, né? Ela é o porto seguro do seu filho. Não é que o pai não seja, o pai também é, mas a mãe é que está ali, né? É uma coisa assim, o seu filho, ele chora, por exemplo, pode ver, um menino chorou, o pai vem e pega, ele não para de chorar, mas quando a mãe pega, ele para. É um negócio que é de Deus, né? De Essa Deus. conexão é perfeito. Então, assim, mãe, é você que toma a frente, né? É você que vai dizer, não, meus filhos serão para vencer, serão para bênção. É você que determina, é você que profetiza isso, entendeu? Então, eu acho que assim, eu recomendo por isso, porque tem uma coisa, né? Às vezes a gente fica procurando tanta coisa para entreter o menino, e isso tem uma coisa tão gostosa aqui, e que vem pronto para você. Entendeu? Vai vir pronto. Michelle vai dizer, segunda você vai fazer isso, terça você vai fazer aquilo, quarta é aquilo, quinta é aquilo, domingo você prepara. E você consegue colocar aqui tudo bonitinho. Então, assim, vai vir tudo planejadinho para você. Isso foi uma coisa assim que, quando eu falei, gente, quando é que eu vou botar, né, esse inglês, assim, na correria, né? Mas vem tudo planejadinho para você. Então, eu recomendo por isso, né? Porque você vai dar aquele suporte. E fora, né, Michelle? Essa professora mãezona que você é, né? Que você fica ali, né? No pé, as suas reflexões, né? Que você tem dia, conversa com a gente, as aulas, né? Tanta coisa que a gente aprende, é tanta coisa que às vezes nos ajuda a refletir, né? Ou às vezes me dá aquele gás, aquela energia boa, né? Conectar com outras mães, que muitas vezes, né? Você vai conversar com elas e você até se enxerga naquilo que ela vive. Opa, não sou eu só que estou cansada, não sou eu só que estou não só eu que estou cansada, ou que... Não, tem outras mães que passam pelos mesmos dilemas que você, né? Pelos mesmos dilemas, né? Que vai ter que fazer um monte de coisa, que vai estar cansada. Não. E você conhece tanta gente bacana, né? Aqui no curso. E aí, assim, Um agora... Então, diferencial a comunidade, as aulas ao vivo, as né? aulas ao vivo, a parte que você tem, por exemplo, as aulas que a gente tem com você, né? Igual, por exemplo, eu tive as aulas de pronúncia, né? Que a gente tinha você lá, a gente falava e você nos corrigia. Então, eu acho assim que eu super recomendo, pelo curso, pelo material do curso, mas assim, o algo mais que você traz do curso. Você sempre está buscando alguma coisa, então assim, porque você nos conhece de perto, todas as mães que estão aqui no curso. Você nos conhece. Eu acho engraçado que você sempre está buscando algo para nos ajudar. Igual, por exemplo, quando você trouxe a Organization lá para nos ajudar a organizar a rotina. Isso é inglês? Não é. Mas você foi buscar uma necessidade que nós tínhamos para nos ajudar a organizar a rotina, e ao momento que eu organizo essa rotina, eu me dedico mais ao inglês, eu tenho mais leveza de estar ali no inglês. E é fazer o método. Se você, né, comprou o curso, faça o método, não vai ser nenhum bicho de sete cabeças, é algo que vai leve, é algo que vai tranquilo, né? É aquele momento gostoso que você tem ali com seus filhos, naquele momento, vamos parar, vamos estudar inglês. E você vê assim, né? O olhinho do Miguel, por exemplo, que era pequenininho, e aí vamos estudar. E a Amanda, maior, mas a Amanda, ela entra na brincadeira. Ela brinca com o irmão até hoje. E ali a gente tinha aquele momento, sabe? De estar junto, de estar brincando. Isso é um momento de qualidade da mãe com seu filho, né? Então, ai, que correria, que loucura, eu faço isso, ai, eu não vou ter. Mas é o tempo. E você tem que achar, né, aquele momento para você colocar na sua rotina. Eu acho que isso é bacana, né? Você vai conseguir priorizar, você vai colocar na sua rotina, né? Então, assim, você já está na correria toda, você só vai colocar ali, porque isso você já faz todo dia você vai falar, menina, bora logo ficar com pressa perto da escola, você pegou seu casaco, você pegou seu... Só que depois você vai estar perguntando isso em inglês para ele, porque você vai perguntar isso todo dia. Então, eu super recomendo. E é a mãe, né, que traz
o controle, né? Que filho que eu quero, né? Que filho que eu quero, né? Então, se você tem a condição, né, de proporcionar esse algo mais para o seu filho, uma língua, proporcione, proporcione, porque serão frutos lá na frente, até para você. Isso é fato, né? Ah, com Então, acho que é certeza. por aí, Michele. Paulo, muito obrigada. Tenho certeza que quem assistir a gente aqui, com certeza vai ter inspirado muitas outras mamães com essa história linda e esses relatos seu aí. Vou te agradecer pela entrevista. Um beijo e até a próxima. Beijo, eu que agradeço a oportunidade, pelo convite. Beijo, tchau, Tchau. tchau.